Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Votos que transformo neste dia de alegrias em preces por todos nós que aqui nos encontramos na Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade, e a todos aqueles que de suas casas nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Horizonte, Rede Minas, Rádio América, fazendo assim de nós todos, nas nossas diferenças, um só coração e uma só alma. Eu me alegro muito pela oportunidade de estar aqui neste dia de alegria, domingo da Páscoa. Cristo ressuscitou, venceu a morte, congregados aqui nesta Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade. Esta mãe nos acompanhou no caminho, um caminho seguindo os passos do Senhor dos Passos, no sofrimento e na dor, na morte e no sangue redentor derramado por amor de nós. Por isso a alegria, e sinto que todos experimentam esta mesma alegria fervorosa de estarmos aqui nesta Casa de Clemência e Bondade, santuário e basílica da padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Eu desejo de coração que o coração de cada irmão, de cada irmã, seja fecundado e encharcado por esta grande alegria, quando nós somos chamados a reacender e a manter acesa a chama das nossas lâmpadas de esperança. Nossos corações se enchem desta esperança, uma esperança fidedigna. Não é uma esperança nascida de promessas humanas, mas é uma esperança fidedigna, porque ela se assenta na força do amor de Deus. E o amor de Deus é tudo, o amor de Deus é maior. Por isso, os alicerces da nossa esperança são os alicerces inabaláveis. É este o grande sentido de celebrarmos o tempo pascal. Precisamos reavivar em nossos corações esta esperança e abrir horizontes mais largos, seguindo o caminho com a consciência vocacional importante e bonita de que nós somos, como filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Cristo, nós somos instrumentos do amor de Deus no coração do mundo. Ao lançarmos o nosso olhar sobre o mundo, o nosso coração fica apertado, entristecido. Quanta coisa na contramão da vida, do bem, da verdade e da justiça. E nós não podemos fugir, nós não podemos ser indiferentes. Somos chamados a ter uma força que vem do coração de Deus para sermos presença testemunhal no coração do mundo. Por isso a festa de hoje, domingo da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre todo ódio, compele-nos a meditar e de modo especial a aceitar a interpelação do Senhor de que nós nos tornemos testemunhas dele no coração do mundo. Ser testemunha de Deus no coração do mundo é ajudar o mundo a abrir-se ao amor de Deus, fecundando a nossa cidadania com a grande tarefa de fazermos do nosso mundo e da nossa sociedade brasileira um mundo melhor, uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Por isso precisamos alargar nossos horizontes e alargar a tenda do nosso coração, compreendendo a força do amor de Deus. Vemos esta mulher, Maria Madalena, que não deixou morrer no seu coração o sentimento e o desejo de procura. Um sentimento e desejo que deve presidir nossos corações para que não desistamos e não deixemos de labutar pelo bem e pela justiça. Maria Madalena procura sem ter a luz da compreensão adequada do que estava acontecendo e porque aquele que se dizia o Salvador do mundo morreu. Ela procura com os olhos do coração ainda em trevas e encontra uma situação na qual ela, para além de olhar um túmulo vazio, compreende que a força do amor de Deus venceu. O túmulo estava vazio,
mas o Senhor estava vivo. É exatamente o que conta. Ela se torna, portanto, como bem conhecemos, a primeira grande missionária, uma mulher inspirando o caminho de todos aqueles que tinham sido escolhidos como discípulos e discípulas, apóstolos, para o caminho do Senhor. Ela não deixa morrer o seu desejo de procura, porque a quem se ama, ver uma vez não basta, porque a força deste amor multiplica o desejo de procura, como nos diz São Gregório Magno. Ela incita e interpela a figura de João e de Pedro, que correm apressadamente, ainda sem compreender a força luminosa deste amor, e vão ao túmulo. O Senhor se manifesta. É este Senhor ressuscitado que se manifesta a eles e se manifesta a nós. Por isso a liturgia celebra de maneira tão bonita, tão forte, a Páscoa do Senhor. Nós somos chamados a compreender a grandeza de um mistério. E o mistério grande e central de nossa vida é exatamente a vida conquistada por Cristo na oferta que Ele faz de si em obediência amorosa ao Pai. Pedro não tinha compreendido quando correu ao túmulo, mas depois de ter compreendido, foi tocado no seu coração e profere, como vimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, uma confissão de fé, convidando-nos a sustentar e alicerçar a nossa fé nesta certeza de que a vida venceu a morte, Cristo ressuscitou. Este é, irmãos e irmãs, o nosso grande desafio, o desafio de compreendermos que nosso caminho passa pela cruz. A ressurreição não elimina a cruz, porque temos uma grande tarefa de construir na nossa família, no mundo, na vida, um tempo novo. A cruz continua, mas nós somos iluminados pela vitória da vida sobre a morte. Este é o nosso caminho, não há outro caminho. Se nós nos deixarmos presidir tão simplesmente pelas lógicas nossas, humanas, nós não chegaremos aonde precisamos. Precisamos da razão iluminando o nosso caminho, mas precisamos dessa razão batendo como asas da outra asa, que é a fé na nossa experiência de amor. Deus nos chama a fazer essa experiência para sermos capazes de dar testemunho do amor de Deus no coração do mundo. Esta é a grande consciência que nesses próximos 50 dias do tempo pascal, interpelados e iluminados pela palavra de Deus, somos chamados a fazer esta vivência e ganhar uma envergadura de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Portanto, o dia de hoje nos chama na esperança de lâmpadas acesas, chama-nos a viver esta experiência importante e bonita do testemunho. Testemunho pelas palavras que proclamamos, buscando iluminar o caminho do mundo com a verdade, mas, sobretudo, de um sentir que se desdobre em cada um de nós como gesto de solidariedade, de acolhida. Por isso, nós, cidadãos e cidadãs do reino de Deus, a caminho dele, somos chamados nesta fé e na luz desta fé a qualificar a nossa vida e o nosso testemunho cidadão, porque temos uma sociedade a reconstruir, um caminho novo a percorrer, uma aprendizagem sempre nova do respeito à dignidade de toda pessoa humana. Sejamos testemunhas desse amor. Este amor de Deus nos toque profundamente e nós possamos viver a experiência da graça que nos transforma. Abramos-nos a ela, que é a graça de Cristo ressuscitado, e deixemos-nos tocar profundamente pelo amor de Deus, para que cada um de nós construa na responsabilidade que tem, na tarefa profissional que desempenha, e, sobretudo, no contexto de olharmos uns aos outros como nossos irmãos e irmãs, podemos viver a experiência importante e bonita de construir um mundo novo. Eu quero, portanto, suplicar a Deus que nos conceda essa graça, porque o mundo precisa de mim, de você, de cada um de nós, como testemunhas do amor. Seja esse o nosso compromisso nesse tempo pascal, firmar em nosso coração a força desse amor,
para que nós possamos, com alegria, reconstruir o mundo e desempenhar o nosso papel missionário de discípulos e discípulas de Cristo. Há um mundo a ser reconstruído, corações feridos, aprendizagem da lógica do amor para além das nossas lógicas humanas, para que nós possamos, assim, anunciar o reino e definitivamente vivermos a experiência bonita da vitória da vida sobre a morte. Sejam todos acolhidos com muito carinho e que estas estampas deste santuário toquem o nosso coração com a beleza do amor. Acolho a cada um e quero fazer aqui um registro de acolher a nossa professora da PUC Minas, que é a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que juntamente conosco vem aqui hoje como peregrina pedir a bênção e as graças de Deus para o seu caminho, para o nosso caminho e para o caminho da sociedade. Amém.